Recentemente, a Tulipinha soltou um vídeo que tem gerado um grande rebuliço nas redes sociais sobre o livro Uma Igreja Chamada Tove, de Scott McKnight. Uma obra que procura falar sobre temas de eclesiologia, procurando criar uma estrutura eclesiástica que mitigue abusos. E a maior parte desses abusos, conforme expressos no livro, até onde eu pude auferir, são de natureza sexual. Eu vi muita gente atacando esse livro recentemente e vi muitas pessoas usando esse vídeo da Rebeca como uma espécie de bastião para fazer frente ao livro do Scott McKnight. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu não me pronunciei sobre esse assunto já faz um certo tempo, embora, devo dizer, não sou um apreciador da abordagem que esse livro, Uma Igreja Chamada Tove, promove por uma série de questões que você vai ver eu explorar aqui, em alguma medida. Eu digo em alguma medida por quê? Porque eu não li o livro. Gabriel, você não leu o livro, então o que você vai falar sobre um livro que você não leu? Eu entendo esse tipo de crítica e é justamente por isso que eu gostaria de restringir o escopo desse vídeo. Quando a gente faz um vídeo, a gente produz algum conteúdo, é muito importante a gente partir de um certo escopo. O meu escopo não vai ser de uma refutação ao livro, mas vai ser apenas de uma análise superficial do que a Rebeca trouxe como argumentos contra o Scott McKnight e contra o livro Uma Igreja Chamada Tove. O fato de eu não ter lido o livro não me desqualifica para falar algumas coisas sobre ele. Por quê? Porque esse é um livro que é lido por muita gente. Muita gente pensa igreja a partir daquilo que esse livro desenvolveu. Vou dar um exemplo. Os teólogos gente boa, que ficaram um tanto irritadinhos com esse vídeo da Rebeca. O vídeo da Rebeca atacou de muitas maneiras o livro do Scott McKnight e algumas pessoas ficaram afetadas, tentaram defender o livro, tentaram dizer que você não pode jogar tudo fora porque o autor é isso, porque o autor é aquilo. E vocês vão ver que tudo que eu vou falar aqui, embora seja superficial, destoa de coisas que vocês estão vendo alguns reformados falando. Eu não vi o que eu vou trazer aqui nesse vídeo, mesmo que seja um vídeo inicial sobre a minha posição sobre o livro Uma Igreja Chamada Tove, falado em nenhum canto. Então, se você já escutou muitos vídeos de reformados aí, falando, reagindo ao vídeo da Tulipinha, fica aqui. Pode ser que eu fale alguma coisa que vai, no mínimo, levar você a pensar melhor sobre como que a gente faz frente a esse tipo de coisa e sobre como que a gente entende a eclesiologia. Eu sei que eu estou falando bastante, sei que você está ansioso para ver o que eu tenho a dizer sobre esse vídeo tão polêmico que abriu uma caixa de Pandora no Brasil, levou as pessoas a falarem sobre esse livro. Muita gente está comprando esse livro por conta da treta. Eu mesmo sou um que fui vítima disso. Eu vou comprar o livro. Quer dizer, na verdade, eu já comprei o livro e vou ler o livro. Depois que eu ler o livro, eu não vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma live. Uma live ao vivo. Eu vou falar sobre as minhas impressões sobre o livro e vou avaliá-lo. Sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Peço que você deixe aí o seu like, compartilhe esse react para o máximo de pessoas que você puder e vamos nessa. Chegamos em um tempo cultural que vive uma sopa de ideologias misturadas. Feminismo, humanismo, psicologia e a idolatria do terapêutico. Sim, você e eu já vimos aonde isso leva no mundo afora. Mas e quando essas coisas entram na igreja? E veja, eu não estou falando de tentações que cristãos individualmente sofrem, mas de igrejas locais, membros, lideranças, pastores. O que acontece quando Satanás tenta colocar tensão de ideologias misturadas dentro da igreja local? E muitas vezes até usa livros de pastores sem compromisso com fidelidade bíblica para causar o estrago. Autores que estão mais em sintonia com os progressistas pós-modernos do que com o Senhor Jesus e a sua palavra inerrante. E no vídeo de hoje nós vamos falar de forma específica como que os livros como Uma Igreja Chamada Tove, de Scott McKnight e Laura Barringer, têm sabotado igrejas locais até ao redor do Brasil. E primeiramente, eu quero deixar claro que nós vamos fazer uma análise aprofundada. Só um pequeno detalhe, pessoal. Esse livro ele não estava traduzido em português até relativamente pouco tempo. E, inclusive, um dos teólogos, gente boa, foi um grande militante pela tradução desse livro. E muito se viu nessa obra como uma forma de você dar às lideranças uma estratégia de salvaguardar os membros de abusos.
abusos que são, em sua maior parte, dentro do que o livro expôs, de natureza sexual. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é, independente de tudo que você vai ouvir agora a Rebeca falar, o que a gente tem que dizer sobre o livro do Scott McKnight? Ele mexe em uma realidade. Existem abusos dentro da igreja. E o fato de existirem abusos dentro da igreja demandou o que da nossa parte? Que a gente tenha resposta para isso. Porque um abuso dentro de uma igreja, perpetrado por pastores ou por lideranças, é algo inconcebível no meio cristão. A existência de um livro como esse, do Scott McKnight, sem sequer entrar no viés dele, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é ortodoxo, se ele... o que for, é que nós estamos num tempo crítico. Num tempo em que nós temos pastores pilantras, temos pastores que são de fato abusadores, temos pastores que não têm compromisso com a palavra de Deus, não têm compromisso com Deus. Então isso é um problema seríssimo. Dependente do que você acha desse livro. Esse livro está denunciando algo real. Ah, Gabriel, você está passando pano para o livro do Scott McKnight? Não. Vamos com calma. Sei que você está ansioso para saber o que eu vou dizer. Mas uma coisa é fato. Você vê alguém expondo isso com uma realidade, dedicado a solucionar isso, é algo legítimo. É algo que a gente não pode dizer que está errado. Independente de uma verdade estar vindo da boca de um palhaço, continua sendo uma verdade. Logo, uma coisa que eu sempre falo aqui na minha página, não adianta você criticar por criticar. Você tem que criticar e construir. Aqui vocês vão ver que a Rebeca vai fazer uma crítica. E vamos ver de que maneira essa crítica dela é elaborada. Fundada em alguns temas muito relevantes de hoje em dia. Então assista esse vídeo até o fim para que você possa entender a completa seriedade desse tópico e entender o argumento também. E eu espero que até o fim desse vídeo você possa aprender como se equipar contra esse tipo de sabotagem. Se você é um cristão bíblico, você sabe que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, a Bíblia, que é inerrante e infalível. E Paulo, no livro de Atos, por exemplo, elogiou o povo de Bereia, que analisava tudo o que ele dizia. Ou seja, sempre que Paulo falava algo, essas pessoas comparavam com as escrituras. E isso é algo que nós temos que fazer com aquilo que nós ouvimos, lemos, assistimos e também cultivar um olhar bíblico sobre o que acontece ao nosso redor. Infelizmente, muitas pessoas não têm sido beanas em relação a livros que tratam de temas delicados porque estão caindo na sabotagem emocional de autores heréticos. Ah, eu usei a palavra com H. Será que eu posso? Você vai entender. O livro Uma Igreja Chamada Tove busca expor pastores que, segundo os autores, são responsáveis por casos de abuso de autoridade dentro de igrejas locais e tenta propor o que seria uma igreja não tóxica. E antes de chegar nos problemas do livro em si, nós precisamos entender quem é o autor principal, Scott McKnight. Só um detalhe, antes de deixar ela falar sobre quem é o Scott McKnight, nós devemos ver que existe aí um claro viés na apresentação da resposta ao problema de muitos abusos que acontecem dentro da igreja. Você tem uma resposta que trabalha com uma categoria de toxicidade. Uma categoria que ela é, no mínimo, risível. E que você vê as pessoas usando ela para descrever relacionamentos, para descrever certos contextos em que você está num lugar tóxico, e isso é uma grande baboseira. Concordo com a Rebeca nesse ponto. É uma grande baboseira, porque você está deixando de usar categorias bíblicas de pecado, de maldade, especialmente aquela que reconhece a natureza humana como pecadora, para utilizar uma nomenclatura moderna, uma nomenclatura secularista. Isso é um problema sério. Então a gente pode ver que o nosso teólogo Scott McKnight, ele já trabalha o problema desses abusos não de uma perspectiva bíblica, porque dentro da Bíblia, abuso é algo passível de uma disciplina. Uma disciplina por parte da igreja, se isso acontece num contexto eclesiástico, e até da perspectiva do que seria um Estado cristão, no caso de algo de ordem pública. A teonomia entende, diferente do protestantismo mainstream, que nós devemos militar ativamente para
a construção de nações cristãs. E nações cristãs têm, inevitavelmente, um magistrado civil cristão. Esse magistrado civil cristão tem a prerrogativa de aplicar penas. Logo, qual que é a base a partir da qual um crime deve ser considerado crime? É um pecado que está dentro da prerrogativa de atuação do Estado, que envolve a ordem pública. Ponto. Agora, o que é público dentro da esfera da igreja, aquilo que não que não cruzou a linha do que é considerado criminoso pela palavra de Deus, é algo passível da disciplina da própria igreja. R.J. Rosdoon explica muito bem essa questão na sua obra Cristianismo e Estado. Ele fala sobre a importância da disciplina eclesiástica. Eu já vou dar aqui um spoiler de como que eu penso que essa situação dos pastores abusadores ou das lideranças abusadoras deve ser tratada com disciplina eclesiástica. E a disciplina eclesiástica, ela tem que ser rígida, ela tem que ser inflexível, ela tem que ser dura. E, lamentavelmente, hoje existem igrejas confessionais, eu não estou falando de igreja como essas igrejas pentecostais ou neopentecostais, que qualquer pilantra entra e acaba mandando e desmandando como se fosse um CEO, como se fosse um patrão. Isso acontece. É uma coisa que o livro Uma Igreja Chamada Tove traz, que é real. Eu mesmo já estive em igrejas que eu vi isso acontecendo. E você não vê lá disciplina eclesiástica. Quem manda é o pastor, e beleza, ele pode exercer a disciplina que for, mas o poder está concentrado nele. E a forma de governo eclesiástico bíblica não é essa, em que o poder ele vem de um líder. Não, o poder para executar a disciplina está concentrado num corpo de líderes. E eu, enquanto presbiteriano, aqui vou defender o modelo presbiteriano. Você tem um governo centrado em presbíteros, em uma assembleia de líderes, de mestres, de pessoas capazes para deliberar, capazes para disciplinar. Isso não acontece nas igrejas. E por que não acontece? Uma causa é pelo fato de alguns modelos de igreja serem muito centralizadores. Alguns vão ser modelos centralizadores à moda antiga, que é o modelo episcopal, você tem a coisa muito concentrada no poder de bispos, e outros, mesmo que não admitam formalmente o modelo episcopal, por carecerem de uma base, de uma tradição, de uma confissão de fé, de símbolos de fé estabelecidos, terão a sua liderança centrada em uma pessoa ou em poucas pessoas, sem o rigor da palavra de Deus. Por que a confessionalidade é tão importante? Por que o Gabriel fica falando tanto de confessionalidade? Você talvez se pergunte, algumas pessoas que são minhas críticas se perguntam, por que esse cara fica falando tanto de confessionalidade? Porque a confessionalidade é essencial para você ter uma igreja sustentável, para você ter uma igreja sadia. Uma igreja sadia é uma igreja que ela tem os seus dogmas estabelecidos a partir da palavra de Deus. Nem toda igreja tem dogmas estabelecidos a partir da palavra de Deus. Você olha para a Igreja Católica Apostólica Romana, de onde que vem aqueles dogmas? Vem da palavra de Deus? Não. Aquilo lá vem da tradição, de uma tradição de homens, que nada deve à tradição dos fariseus nos dias de Jesus. Então aquilo lá tem que ser jogado fora, porque a Igreja Católica Romana é uma igreja tão corrompida, mas tão corrompida que aquilo lá se tornou uma sinagoga de Satanás. Acontece que, infelizmente, isso tem existido no meio protestante e evangélico. E o segundo caso é de igrejas que até têm uma estrutura de governo eclesiástico boa, mas que carece da santidade. Se você tem uma igreja, ela tem a melhor estrutura. Ela tem uma estrutura de presbíteros, ela não tem o poder centralizado numa única pessoa, ela respeita as normas bíblicas no que tange a estrutura, mas não respeita as normas bíblicas no que tange a santidade, aí você tem um problema. E existem as duas coisas no meio cristão de hoje. Nós temos igrejas que não têm um governo eclesiástico estruturado, da maneira bíblica, e nós temos igrejas que não têm pastores e líderes que buscam a santidade. São dois problemas seríssimos. Eu diria que o segundo é maior que o primeiro. E eu não vejo as pessoas falando do segundo, lamentavelmente, inclusive reformados. Eu vejo algumas pessoas aí pegando essas críticas ao livro A Igreja Chamada Tove, e ok, estão corretos em criticar uma igreja chamada Tove, isso aí é um livro que é questionável em muitos aspectos, mas não são capazes de construir algo alternativo.
Por quê? Porque não falam de santidade. Aí entra um pouco das minhas respostas no Instagram, em que eu disse, determinado tempo atrás, e se você não me segue no Instagram, não sei o que você está deixando. Quer dizer, se você não me segue no Instagram, eu recomendo fortemente que você me siga. Não sei porque você ainda não me segue. Porque lá eu estou constantemente interagindo com as pessoas. Eu falei esses dias. Falei. Que o problema de muitos reformados no Brasil é que eles querem ser caricaturas de reformados. Eles acham que é só sair por aí defendendo 5 pontos, deixar a barba crescer, ter a aparência de reformado, falar como reformado, defender símbolos de fé, defender confissões, que está tudo certo. Não é isso. Não é isso. Isso é uma parte. Outra parte é a santidade. E por que as igrejas elas estão tão abaladas? A gente vê tantos escândalos acontecendo em igrejas. E diferente do que algumas pessoas pensam, eu não acho que sejam poucos. Eu acho que muita coisa, inclusive, é obscurecida sim, tá? É obscurecida sim. Mas por que isso acontece? Porque está faltando santidade. Está faltando uma ênfase na santidade. Cadê a ênfase da santidade da igreja? Eu não vejo hoje as pessoas falando que pastores eles serão submetidos a mau juízo. Tiago fala isso. Não sejais muitos de vós mestres, porque sabemos que havemos de receber maior juízo. O pastor deve receber maior juízo. A gente está falando de abusos, e aquela palavra que começa com Pedro, que eu não vou completar aqui, é algo que no entendimento teonomista tem que ser punido com pena de morte. Vocês sabiam disso? Eu vejo as pessoas me perguntando muito sobre teonomia. Ah, teonomia é isso, teonomia aquilo. O que é teonomia? Ó, já estou dando uma pala para vocês. A teonomia não seria uma teocracia no modelo islâmico, em que você teria um conjunto de clérigos dominando a sociedade. Isso é uma pura burrice. Burrice que as pessoas falam. A teonomia não é the headman's tale. Não. A teonomia envolve distinção entre as esferas de soberania. Você tem a esfera do magistrado civil, a esfera da família e a esfera da igreja. E a teonomia ela requer como pressuposto que haja homens santos. Sem santidade não existe restauração, não existe reconstrução. Não existe essas coisas que vocês me perguntam tanto. Ah, um Estado cristão. Como que vai ser um Estado cristão, Gabriel? Como que vai ser uma sociedade cristã? A gente pode falar sobre isso e deve discutir sobre isso. Eu sou uma pessoa que defende a autonomia. Mas é impossível a gente trazer isso à tona sem que haja uma ênfase na santidade. Na santidade. Hoje, você vê que as pessoas querem ser reformadas na estrutura, mas não querem na santidade. Então, aí eu vejo um problema fundamental, que eu não vi ninguém falando até então. Vamos seguir aqui, ver o que a Tulipinha tem a dizer sobre o Scott McKnight. Vamos lá. Scott é casado com uma psicóloga, Kristen, e foi professor de Novo Testamento no Northern Seminary, nos Estados Unidos. Um seminário abertamente feminista e não inerrantista, com cursos especializados em feminismo. E McKnight já escreveu bastante em artigos e livros mostrando que não acredita na inerrância da Bíblia. E isso porque ele acha que a Bíblia erra em questões científicas e históricas, claramente comprometendo a sua doutrina bíblica. E juntamente... Esse é um problema seríssimo, tá? Eu vejo que, hoje em dia, há muitas pessoas defendendo uma certa forma de inerrantismo relativo. Se o Scott McKnight de fato defende isso, e eu aqui não estou dizendo que a Rebeca foi mentirosa ou desonesta, só estou dizendo que eu não fui atrás dessas informações para constatá-las. Em algum momento eu irei fazê-lo, até porque irei pegar o livro Uma Igreja Chamada Tove e irei lê-lo. E nesse processo eu vou pesquisar sobre o autor, vou procurar entender melhor sobre o autor, mas se é fato que ele não é um inerrantista, aí a gente já tem um problema fundamental. Um problema fundamental. Porque a pessoa que ela não acha que a Bíblia acertou em tudo, ela entende que existe um critério superior à Bíblia capaz de julgar a Bíblia. A razão humana é capaz de julgar a Bíblia. A ciência é capaz de julgar a Bíblia. Como assim? Ou a Bíblia é a autoridade absoluta, ou ela não é.
com a negação da inerrância, McKnight segue uma visão problemática acerca do evangelho e da expiação. Sobre isso, o pastor Greg Gilbert fez uma forte crítica na conferência Together for the Gospel, T4G, juntamente com John Piper, Albert Mohler e outros, sobre os problemas da visão dele. E outro aspecto preocupante de Scott McKnight é o seu envolvimento com o movimento da igreja emergente, um movimento que começou ali por volta dos anos 2000 e agiu como um liberalismo progressismo light. E muitos dos líderes deste movimento viraram apóstatas, como Rob Bell e Brian McLaurin. Esse movimento ficou conhecido por comprometer verdades bíblicas fundamentais em nome de uma relevância cultural, sucumbindo ao relativismo moral e negando a autoridade das escrituras. Agora, quais são visões específicas ideológicas de Scott McKnight? McKnight é abertamente um igualitarista, que é um termo diferente para feminista. E vai mais longe. Eu concordo em absoluto com ela, tá? Eu sei que isso é uma afirmação bem pesada, mas eu vejo o igualitarismo como uma forma de feminismo. Eu acredito que quem se diz igualitarista deveria abertamente dizer que é feminista. Há pouco tempo eu fiz uma live com a irmã Amanda Durra sobre o feminismo e a gente falou sobre isso. Tem uma galera hoje, inclusive no Brasil, que se diz antifeminista. Eu estou falando de mulheres que, embora falem contra o feminismo, agem como feministas. O feminismo é uma força terrível. Uma força que tem acabado com a igreja. E você vê, dentre os teólogos gente boa, não são todos, aqui não estou falando que são todos, gente que defende essa porcaria aí. Defende que mulheres elas podem ensinar. Quando o apóstolo Paulo é muito claro, ele diz que as mulheres têm que aprender em silêncio, as mulheres têm que chamar o homem de senhor, a mulher não pode exercer a autoridade sobre o homem. É claro, é escancarado. Mas ainda tem pessoas que se deixam levar por essa ideologia nefasta e vão usar termos bonitinhos. Mas somos igualitaristas. A subordinação da mulher ao homem é produto da queda. Vão inventar argumentos, igual o próprio diabo. O diabo, ele pega a Bíblia e tenta distorcê-la, como ele fez na tentação de Cristo. Isso é o que esses teólogos fazem, seguindo o seu mestre, que é o próprio Satanás. Vai mais longe, porque ele critica a visão bíblica de complementarismo. Se você não é familiarizado com este termo em si, eu vou resumir brevemente. Por volta da década de 90 e no início dos anos 2000, John Piper, Wayne Grudem, Mary Kassian e outros perceberam o feminismo entrando dentro das igrejas evangélicas sob o título de igualitarismo. Então, cientes da necessidade de um retorno à fidelidade bíblica, fundaram o Conselho de Masculinidade e Feminilidade Bíblicos, como uma resposta cristã ao feminismo que estava entrando nas igrejas. Uma coisa que eu tenho que comentar aqui a respeito do complementarismo é que eu não me considero um complementarista. Poxa, Gabriel, como assim você não se considera um complementarista? Exato. Porque o complementarismo é um movimento que ele é como a direita. Eu fiz há pouco tempo um react, a entrevista do Guilherme Freire no Vilela, em que eu expliquei porque eu não sou de direita. A direita, ela se baseia numa reação. Você tem, por um lado, os progressistas querendo fazer algo que seja algo negativo, eles têm um projeto de destruição, e por outro lado você tem a reação. A direita, ela cada vez mais se torna a esquerda. Se você pega a direita de hoje, ela é a esquerda de décadas atrás. E a esquerda de hoje, se continuar do mesmo jeito, vai ser a direita de amanhã. Como você vê hoje, conflitos entre feministas e pessoas do movimento LGBTQIA+. O complementarismo cai exatamente no mesmo erro. Porque o complementarismo, ele vai entender que a mulher e o homem se complementam, o que é uma verdade, mas que a mulher pode ser dada posições de autoridade em alguns contextos. Quando a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia ela entende que o homem e a mulher eles têm uma distinção criacional. Essa distinção criacional coloca o homem como apto para algumas coisas e a mulher como apta para outras coisas. Não existe nenhum gênero que é superior ao outro, dentro da cosmovisão bíblica, mas uma sociedade bíblica é uma sociedade em que o homem é o cabeça, o homem é o líder das famílias. Numa sociedade bíblica, nos moldes em que a teonomia defende, nós teríamos um patriarcalismo, como era na Bíblia. E como eu já falei em outras ocasiões, o judeu do Antigo Testamento era mais livre do que nós somos hoje. Pasmem, pessoal. Pasmem. Por que os Estados Unidos são um país próspero e um país livre?
por conta do puritanismo, que teve o ideal de voltar para o Antigo Testamento. A gente tem hoje uma mentalidade sobre o Antigo Testamento muito rudimentar e falsa, por conta dessa teologia modernista, por conta desse revisionismo, por conta dessa quebra de padrões estabelecidos por Deus. Olha onde a gente chegou nesse desconstrucionismo. Você tem o próprio complementarismo, que é um movimento de homens bem intencionados, homens de Deus, homens sérios, como é o caso do pastor John Piper, que eu respeito profundamente, não o acompanho, mas dá para ver que ele é um homem que busca Deus, um homem fiel a Deus, um homem sério. E mesmo esses movimentos são, de alguma forma, vítima da modernidade. Qual que é a diferença do patriarcalismo para o complementarismo? O patriarcalismo ele é claro, ele é explícito. De que o cristianismo é patriarcalista. Acabou. O que as feministas falam que está errado e que algumas pessoas tentam negar, falar nunca existiu patriarcado. De fato, patriarcado no sentido feminista, no sentido de uma conspiração de homens para reprimir as mulheres, não existe. O que existe é a ordem criacional. O homem é o cabeça, o homem é o líder. A mulher, ela tem um papel de liderança em algumas circunstâncias, especialmente a doméstica, mas ela é submissa ao homem. Por isso que o apóstolo Paulo falou que Sara respeitava Abraão, chamava ele de senhor. Agora, você vai falar isso para muitas ditas antifeministas, elas vão achar que isso é ir longe demais. Mas não, é a Bíblia. Só que hoje, a gente se distanciou tanto da Bíblia que você vê o próprio complementarismo, que é um movimento que ainda assim é uma mera reação ao igualitarismo e vê ele como radical, quando não é. Você imagina o que essas pessoas pensariam do patriarcalismo. Aí elas iam me odiar, né? Essas pessoas aí, né? Aposto que com isso aí, muitos críticos meus devem estar se moendo de raiva por eu estar falando essas coisas. Mas vamos seguir aqui, que a gente ainda tem muita coisa para falar. E eu estava conversando com a Mary Cassie na semana passada, e ela contou que foi em uma reunião especial que conversaram sobre o nome complementarismo, que mostrava claramente que homens e mulheres são iguais em valor e dignidade, mas com papéis diferentes. Homens e mulheres se complementam, mas são diferentes. E esse é o desígnio criado por Deus. Mas Scott McKnight nega isso. Ele abraça uma visão abertamente feminista e igualitarista, se associando publicamente com feministas cristãs como Beth Ellison Park e Kristen Corbis Dubes. E ele também acusa aqueles de buscarem uma visão bíblica de estarem tentando encontrar formas de cometer abuso de poder. E logo mais nós vamos ver como que ele trouxe essa ideia para dentro desse livro. E para você entender um pouco da visão dele, escrevendo uma crítica a Joe Rigney, que foi presidente do Bethlehem College, apontado por John Piper, Scott McKnight diz que isso é homens evangélicos brancos suprimindo sentimentos, exagerando a racionalidade e combinando tudo isso na ascensão do evangelicalismo branco masculinista. E em um texto criticando John Piper por falar sobre as diferenças de papéis entre homem e mulher, McKnight diz: se mais complementaristas se levantassem e criticassem Piper e o seu tipo de interpretações, estaríamos todos melhores. Você vê aqui que até os próprios complementaristas que são mais consistentes, estão mais próximos do patriarcalismo, porque eu conheço as visões do John Piper sobre essa questão da mulher, e eu vejo que algumas delas se aproximam do patriarcalismo, fato. Só que ele ainda tenta ficar numa posição considerada moderada, por uma série de questões que não vem aqui ao caso. Eu percebo que ele ainda se considera complementarista. Não obstante, você vê que até aqueles complementaristas que estão mais próximos do patriarcalista, eles são tidos como extremistas. Ou seja, existe o complementarista moderado, que é aquele que está quase no igualitarismo, e existe os complementaristas perigosos, que são os que estão indo para uma espécie de patriarcalismo, e que não se admitem patriarcalistas, talvez por um certo receio de serem mal vistos, por uma sociedade que é muito sensível ao que a Bíblia diz. E está aí claramente, né, o nível de dificuldade que existe por parte dessa gente, da laia do Scott McKnight, para com homens de Deus, para com homens santos, para com homens que buscam simplesmente ser fiéis à palavra de Deus. Eu vejo que a Rebeca está falando aqui muita coisa sobre o Scott McKnight. Eu sei que esse vídeo aqui foi um vídeo polêmico. Ela atacou de muitas formas ele, falou que ele é progressista, falou que ele é feminista, que ele é alguém que flerta com uma forma de desconstrucionismo muito acentuada. E isso aqui é legal. Eu sei que muita gente achou isso aqui muito legal, falou, nossa, olha quem está escrevendo o livro, olha de onde que
esse livro veio, pode vir alguma coisa desse meio, eu tenho que dizer para vocês que essa é uma forma que eu não gosto de argumentar. Isso aqui que a Rebeca fez, mas que eu entenda que ela fez uma pesquisa bem intencionada, não é algo suficiente para desqualificar o livro Uma Igreja Chamada Tove. Pasmem, gente, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo algo muito simples. Existe um certo valor no argumento de você desqualificar alguém pela sua moral, pela sua conduta. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa pode repudiar o marxismo porque Karl Marx foi uma pessoa repudiável. Você lê sobre a vida de Karl Marx, ele foi um homem passível das mais variadas formas de virilidade que você pode imaginar. Ele era um homem que tratava mal a família, era um homem preguiçoso, era um homem aproveitador, era um homem imoral, das mais variadas formas possíveis. Mas isso é suficiente para você desqualificar o marxismo? Não é. Para você desqualificar o marxismo, você tem que pegar o pensamento de Karl Marx, examiná-los e demonstrar o porquê ele está equivocado. Isso é mais difícil. Isso exige mais esforço. Isso exige mais atenção. Isso exige mais rigor. Eu, francamente, não sei se a Tulipinha leu o livro do Scott McKnight igual eu pretendo ler. E eu vejo que a gente, enquanto reformado, e pessoas que querem realmente servir ao reino de Deus, precisamos nos dar o trabalho de ler esses livros e refutá-los, trazendo alternativas melhores a eles, pautados na palavra de Deus. Então, até aqui, ó, são 6 minutos de vídeo. Até aqui, a Tulipinha só bateu no autor, dizendo o autor é isso, o autor é isso, o autor é isso. Mas vamos ver se em algum momento vai ter uma crítica ao conteúdo do livro que o desqualifique na sua totalidade. E logo no parágrafo seguinte, ele escreve que ele não é um complementarista. Em 2015, ele se dizia um mutualista, mas hoje ele já abraçou o igualitarismo. Então você conseguiu ver como que ele tem uma visão woke, progressista e feminista. Mas tem mais. Além disso, Scott McKnight defende uma posição confusa sobre sexualidade. Por exemplo, ele escreveu um artigo criticando a Declaração de Nashville. Essa declaração foi escrita em 2017 para ajudar cristãos bíblicos a terem clareza sobre temas relacionados à sexualidade, especialmente considerando as ideologias que estavam crescendo a partir daquele momento. Foi assinada por John Piper, Rosaria Butterfield, Albert Mohler, Nancy DeMoss, John MacArthur, R.C. Sproul, Heath Lambert e vários outros. Mas Scott McKnight não concordou, dizendo que não era pastoral. Suas razões de crítica são preocupantes em vários níveis, mas especialmente quando ele diz que a declaração não iria ajudá-lo a ministrar para pessoas LGBT. Ele não esconde as suas posições woke, progressistas e feministas. Agora, o que esperar de um livro escrito por alguém com essas posições, além de ir contra a inerrância da Bíblia? Ou seja, ele acredita que a Bíblia tem erros. Então agora vamos falar de uma forma mais... Bom, é o que eu falei. O argumento dela até o 7º minuto, até 7 minutos e 43 segundos do vídeo, é o que esperar de alguém assim. Ela atacou a pessoa. Vamos ver agora quais serão os ataques à premissa do livro e o conteúdo do livro. Mais específicas sobre o livro Uma Igreja Chamada Tove, que Scott escreveu junto com sua filha Laura, onde eles buscavam elaborar o que seria uma boa igreja. E Tove significa bom em hebraico. E a conclusão deles é que uma igreja Tove seria um ambiente não tóxico. E o que acontece é que a definição de boa, para ele, vem de conceitos humanistas e não das escrituras. Um dos pontos para se estar alerta são termos deliberadamente escolhidos. Palavras como toxicidade, narcisismo, empatia, palavras que são oriundas da psicologia humanista. Você já deve ter percebido como dizer que algo é tóxico está na moda hoje em dia. Mas por quê? Porque essa definição é ampla o suficiente para se esconder debaixo de uma ambiguidade e um relativismo para validar sentimentos individuais. Olha, nesse ponto aqui eu concordo completamente com ela. Eu vejo que a ideia de toxicidade é uma ideia ambígua. A era moderna, ela criou muitos conceitos que são ambíguos. Vou dar um exemplo de um conceito ambíguo, que eu, enquanto patriarcalista, desprezo completamente. Machismo. O que é machismo? Alguém sabe dizer bem o que é machismo? A palavra de Deus não trabalha com a categoria de machismo. Ela trabalha com a ideia de pecado. Um homem pode pecar contra uma mulher? Pode. E se ele pecar contra uma mulher, ele deve pedir perdão a Deus. Ou, se aquilo for
algo que transpassou a barreira do que é de foro privado e se torna um crime, aquilo está debaixo da sanção do Estado. Se você está dentro de uma igreja e você comete um pecado contra uma mulher, você desdenha de uma mulher, você deve pedir perdão por esse pecado. Aquilo é simplesmente pecado, não é machismo. O machismo, ele é ambíguo, ele pressupõe que existe inerentemente aos seres humanos uma ideia de que o homem é superior à mulher e por isso tem condições de desqualificar as mulheres, oprimir as mulheres, tornar as mulheres suas escravas. Isso aconteceu ao longo da história? Aconteceu. Existiu ao longo dos séculos muitas culturas que oprimiram mulheres. Mas por que elas oprimiram as mulheres? Porque elas eram machistas? Não, eu não trabalho com a categoria de machismo. Eu falo abertamente. Essas culturas oprimiram as mulheres, mas oprimiram por quê? Porque tinham uma visão de mundo pecaminosa. Quando eu fiz o meu react a Débora Luciano, eu falei que o paganismo ele tem duas perspectivas sobre a mulher. Uma que glorifica a mulher, não glorifica o ser humano mulher, mas glorifica a ideia de feminino. E a outra despreza completamente o feminino, acha que o feminino está relacionado ao caos, está relacionado ao mal. Então perceba que o que as pessoas chamam de machismo é uma cosmovisão pagã, pecaminosa, baseada na supressão do conhecimento de Deus. A categoria de machismo dentro de uma cosmovisão bíblica é completamente inútil. Você vê aí teólogos de gente boa usando, você vê aí uma galera usando. E esse autor, Scott McKnight, ele faz isso quando ele usa a palavra toxicidade, que eu diria que é até mais vaga do que a palavra machismo. Porque a palavra machismo você ainda consegue, a partir de um esforço, colocar alguns comportamentos dentro de machismo. Mas e toxicidade? O que seria toxicidade? Alguém raios sabe definir o que é isso? Não. Normalmente, a toxicidade, quando as pessoas falam disso, está associada a, como ela falou, os sentimentos do indivíduo. Você ofendeu alguém, você foi tóxico. Mas quem ensinou essa mentira de que ofender alguém é a pior coisa do mundo? O que a palavra de Deus mais faz com o homem pecador é ofendê-lo. Eu fiz há pouco tempo um react ao debate, entre aspas, do Victor Fontana com o Daniel Pax, e você vê que o Victor Fontana não teve o mínimo esforço de expor a palavra de Deus de maneira confrontadora a um blasfemo. Por quê? Porque ele cai nessa balela. O Victor Fontana, diga-se de passagem, é um dos apoiadores desse livro aí, que trabalha com conceitos que não vêm da palavra de Deus, conceitos que vêm da psicologia humanista, conceitos que vêm de uma cosmovisão secular. Isso atrapalha muito das ideias, muito do que ele traz. Mas agora, tem um ponto que eu preciso colocar aqui. Eu ia falar isso mais para o final, mas já vou antecipar aqui agora. O fato de um autor ser progressista, de um autor não ser ortodoxo, não quer dizer que tudo que ele falou está errado, tá? Senhora Rebeca. Não quer dizer. Por quê? Porque mesmo se você pegar um autor que não seja cristão, você é capaz de aprender coisas com ele. É como eu falei anteriormente, não é porque a verdade veio da boca de um palhaço que ela deixa de ser uma verdade. E a gente precisa reconhecer que mesmo os filhos das trevas e mesmo os hereges, eles podem levantar questões que são reais. Podem até mesmo apresentar problemas que são reais. E me parece que, dado todo o contexto que eu tive acesso até então, o Scott McKnight, com todas essas falhas que você falou dele aí, ele apresentou um problema real. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu não vejo reformados falando disso. Está na hora da gente falar sobre isso. Não adianta a gente ficar vivendo num mundo cor-de-rosa e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. A igreja brasileira, ela tem muitos problemas, como esse que o seu Scott McKnight explora. Mas ele não explorou de forma certa. A gente tem que fazer isso. Vamos continuar. Se eu acho que uma pregação foi muito confrontadora, o pastor é tóxico. Se uma mulher sábia buscou conversar com uma irmã sobre roupas indecentes, ela é tóxica. Se uma igreja aplica disciplina eclesiástica,
é tóxica. Se alguém está obstinado em pecado e foi confrontado, a liderança é tóxica. Termos ambíguos e frágeis são o primeiro passo de uma sabotagem emocional. E além dessas coisas, os autores abraçam um feminismo ao defenderem uma espécie de inimizade entre homens e mulheres. E isso bem num padrão marxista de luta de classes mais aplicada a homens e mulheres. E para continuar... Esse ponto aí que ela falou, de acentuar uma luta de classes, deve diretamente ao marxismo. Isso é uma coisa que está muito no discurso dos teólogos gente boa. Você tem que dar voz às mulheres. Você tem que dar lugar às mulheres. Isso, de fato, é uma provocação ambígua. O que está sendo dito quando as pessoas falam que tem que ser dada voz às mulheres? Isso é você tentar proteger mulheres de algum abuso? Ou é você dar lugar para as mulheres falarem o que quiserem dos homens e assim serem sempre levadas como verdadeiras, enquanto os homens são os mentirosos? É uma fala ambígua. Você falar, temos que dar lugar às mulheres. O que você está querendo dizer com isso? É uma fala que você pode até mesmo interpretar como uma defesa da ordenação feminina. Eu sei que o senhor o Iago Martins, ele é contra a ordenação feminina, mas quando ele fala isso, o que ele está falando? Será que ele não está contradizendo o próprio princípio? Algumas pessoas podem pensar isso, porque é uma afirmação um tanto quanto questionável. Se abusos existem, a gente tem que chamar os abusos pelo nome e pensar em difundir formas de mitigar esses abusos. Mas quais são as formas pelas quais a gente faz isso? São as formas que o Sr. Scott McKnight está sustentando? De acreditar que existe uma guerra de classes entre mulheres e homens, como diz o feminismo, como se o homem e mulher fossem inimigos? Não. Eles não são inimigos entre si. Antes de qualquer possível inimizade que existe entre o homem e mulher, porque é uma potência, embora não seja uma realidade ontológica, essa batalha, esse conflito entre homem e mulher, em outras palavras, um homem pode fazer mal à mulher, e uma mulher pode fazer mal a um homem. Pode aparecer, se manifestar uma rivalidade entre eles, mas isso não é algo inerente à natureza humana, como pensa o feminismo, como pensa o marxismo. Mas antes de haver isso, existe uma inimizade de ambos em relação a Deus. E essa inimizade de ambos em relação a Deus é o fundamento de tudo. Então, quando o homem peca contra a mulher, faz mal à mulher, isso é pecado. Nós precisamos tratar isso como pecado. E a palavra de Deus, diferente do que alguns antinomianos pensam, ela nos ensina a lidar com o pecado, a minimizar o pecado. Isso vem, dentro da igreja, que é o contexto sobre o qual a gente está discutindo, através da disciplina eclesiástica. A igreja hoje não tem disciplina eclesiástica. Ponto. Esse é um problema. Mas que o senhor Scott McKnight não vê. Não vê. Ele entendeu que um problema está acontecendo, mas a tratativa dele se esmera, de fato, como a Rebeca falou, numa teologia woke, uma teologia que não é ortodoxa e que afirma uma série como que eu vou dizer, de soluções que são amparadas em critérios, em pressupostos questionáveis. Continuar essa analogia, eles tratam o complementarismo bíblico como se fosse o que o capitalismo é para a visão marxista. Como se acreditar que homens e mulheres são iguais em valor e dignidade, mas diferentes em funções e papéis, fosse de alguma forma abusivo. E pior, agem como se o feminismo fosse a resposta aos abusos. E eles fazem isso ao tentar negar os conceitos de autoridade que existem. Uma vez que eles negam os escritos de Paulo sobre a submissão da esposa ao seu marido, logo eles querem aplicar todo esse ensino dizendo que pastores não podem exercer autoridade sobre as suas ovelhas. Então, por causa deste feminismo que eles trazem, eles aplicam isso estragando igrejas, criando pastores travados que não têm autoridade real e, consequentemente, não conseguem proteger as suas ovelhas de lobos. Mas para expandir um pouco mais sobre isso, qual é o problema de incentivar essa ideia antibíblica de igualitarismo? Primeiro, porque é contrário ao padrão criado por Deus e ensinado pelo Senhor Jesus e aplicado pelos apóstolos. Segundo, de uma forma bem prática, cria homens frouxos, lideranças vendidas, membros obstinados, famílias desajustadas e um ambiente de tensão onde todos têm medo de terem falado ou feito algo que pode ser considerado tóxico. Aqui a gente tem um problema muito grande, que é o que o pastor Rodrigo Mocerim falou nos seus vídeos sobre uma igreja chamada Tove, os que eu vi, pelo menos.
Ele falou que existem igrejas que elas são problemáticas. Não é por conta do pastor. Há contextos eclesiásticos, eu já vi isso também, em que o pastor é um homem sério, um homem de Deus, e a igreja que é ruim. Essa estratégia que uma igreja chamada Tov passa é uma estratégia que pode, ao invés de resolver um problema, criar outro problema ainda maior. Porque você, beleza, você quer resolver o problema do abuso. Não, que é um problema real. Eu já disse aqui que não é um problema que tem que ser desdenhado. Mas você quer resolver um problema real dando poder à igreja, tirando o poder do pastor, que dentro das escrituras deve ser um homem santo, deve ser um homem integralmente dedicado à palavra de Deus. Que bela solução, né? Sabe o que vai acontecer? E me parece que já está acontecendo em alguns contextos. Você tem homens de Deus, homens santos, homens que querem fazer algo bom pela igreja, dentro das suas possibilidades, mas que a igreja, por conta do seu pecado, rejeita, resiste e usa tudo isso que uma igreja chamada Tov está trazendo para perseguir o seu pastor. Isso é um problema seríssimo. Então, quando a gente faz uma análise equivocada do problema, o que o Scott McKnight fez, ele entendeu o problema. Ele ouviu o galo cantar. Mas ele não entendeu aonde que o galo cantou. E ele mirou os seus esforços na direção errada e usando os métodos errados. Ele usou uma cosmovisão humanista para resolver um problema que apenas a cosmovisão cristã é capaz de resolver, empregando a palavra de Deus, que deixa muito claro a importância da disciplina bíblica, a importância da santidade. Pastores hoje ficam soltos nas igrejas, eu concordo. Você vê pastores, às vezes, mandando e desmandando pelas duas razões, né, que eu falei. A falha na estrutura eclesiástica e a negligência em relação à santidade. A santidade, diferente do que se diz por aí, não é algo meramente individual. Uma comunidade de fé realmente madura é uma comunidade de fé que todas as pessoas buscam a santidade e as pessoas se confrontam. O pastor ele não pode ser a maior autoridade na igreja. Ele tem que ser uma autoridade, mas ele precisa ter um colegiado de presbíteros à sua volta. Para quê? Para confrontá-lo em algumas questões. Se você é um pastor e não tem ninguém que esteja em condições de confrontá-lo, saiba, meu amado irmão, isso é um problema. E eu sei que tem pastores muito sérios que me escutam. Sei que tem pastores que querem buscar a santidade, que buscam a santidade. E eu reconheço que em muitas ocasiões isso acontece. Você tem um pastor, ele está lá sozinho, buscando o reino de Deus, buscando fazer o certo, e ele não tem pessoas ao redor dele para confrontá-lo. Isso é um problema. Não é qualquer pessoa que pode confrontar o pastor. O membro, ele pode sim levantar uma acusação contra o pastor, mas ele não deve levantar uma acusação contra o pastor e essa acusação ser ouvida de maneira acrítica. E ele, quando for levantar uma acusação contra o pastor, ele tem que fazer isso com uma testemunha e levar para um ancião, para um presbítero, para que assim isso escale e o pastor seja devidamente confrontado. O que uma igreja Tov promove é, a partir de uma mentalidade empresarial, descentralizar a igreja e assim dar voz ao membro criticar o pastor que, inclusive, em muitas ocasiões, está simplesmente expondo o pecado. Está simplesmente confrontando o que tem que ser confrontado. Então, nisso a gente vê realmente um problema sério. Vamos continuar. Ao ponto, por exemplo, como acontece no livro Uma Igreja Chamada Tov, em que os autores pontuam John Piper como sendo um racista, porque ele escreveu um livro com biografias de homens da história da igreja, e segundo McKnight, todos são homens e brancos. Mas, ironicamente, o primeiro capítulo é sobre Agostinho. E outro problema é que o feminismo dos autores abre um precedente de acolher qualquer acusação sem se importar com provas e com a verdade, acusando pessoas que querem averiguar os fatos de serem tóxicas. E uma coisa que outras pessoas já pontuaram sobre o livro: não aborda falsas acusações, o perigo de ver abuso onde não tem, ou o perigo de tirar conclusões sem evidência. Isso é tudo que eu falei anteriormente. O livro ele procura descentralizar o poder na igreja, dar voz a qualquer um, para que qualquer um fale contra o pastor e tenha uma carta branca para fazer a acusação. Olha, gente, isso é um problema seríssimo, tá? Seríssimo mesmo.
Eu sei que a Rebeca falou várias coisas, falou da questão da acusação ao Piper, sobre ele ser racista. E eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Eu vou ler o livro, e quando eu tiver lido o livro, eu vou conseguir fazer uma análise muito mais assertiva, mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato, gente. Se você dá carta branca para que a acusação seja feita, pode ter certeza. Eu estou falando aqui do pastor bíblico, do pastor que busca a santidade. Esse sujeito vai ser bombardeado. A igreja, a estrutura eclesiástica que deveria, sim, protegê-lo de falsas acusações, está deixando de protegê-lo e o tornando cada vez mais exposto a acusações de ímpios. A igreja em que o desafeto de um neófito é suficiente para acusar o líder da igreja, que é o pastor. Olha que coisa, gente. É um problema sério, tá? É um problema muito sério. Vamos continuar. Isso é um exemplo clássico de pessoas que não têm compromisso com a fidelidade bíblica, apenas com ser politicamente correto aos olhos do mundo. E, como consequência, se torna uma tentativa de travar pastores fiéis e comprometidos com o evangelho. E no momento que eles trazem... Exatamente. Aqui eu não tenho o que falar. Se você é um pastor bíblico e você está numa igreja que lê esse livro, que todos os membros leram esse livro, como eu já ouvi um certo teólogo, gente boa, falando, queria que toda a minha liderança lesse esse livro. Ele falou primeiro a liderança, mas se toda a igreja lê esse livro, e for uma igreja de pessoas ímpias, porque existe ímpio no meio da igreja, nossa, o estrago que esse livro vai fazer vai ser uma coisa assim, inimaginável. Inimaginável mesmo. Você vê que o Scott McKnight ele quer resolver um problema, mas ele está criando outro melhor. E eu nem sei até que ponto que esse livro, né, que expõe um problema real, está resolvendo o problema. Porque, beleza, ele visa mitigar abusos por parte de pastores. Mas ele visa fazer isso de uma maneira um tanto quanto questionável. Pode ser que isso dê algum resultado, aqui falando em termos de pragmatismo, talvez dê. Nem todo resultado é aprovado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aprova resultados que são alcançados conforme obediência a ela mesma. Se você obedece à palavra de Deus e você não tem resultado, você é melhor do que aquele que não obedece à palavra de Deus e obtém resultado. Que é o que acontece com essa galera aí que está seguindo essas ideias de uma igreja chamada Tove. O feminismo para dentro da igreja acabam promovendo uma mentalidade de comunismo dentro da igreja, que é o igualitarismo radical, onde todas as pessoas são iguais e não há uma voz de autoridade. E assim os pastores ficam reféns das manipulações emocionais de outras pessoas e acabam abrindo mão da autoridade da escritura dentro da igreja, porque estarão mais preocupados com as chantagens emocionais que estão acontecendo do que com a fidelidade à palavra de Deus. Então, cuidado com esse tipo de abordagem que nasce a partir de uma negação da inerrância da palavra de Deus e acaba por tentar aplicar o feminismo, que se torna um tipo de comunismo dentro da igreja. E outro grande problema da abordagem dos autores é que eles usam o conceito secular de empatia como a bússola suprema. Na segunda parte do livro, eles listam o que faz uma igreja ser boa. E a primeira coisa que eles colocaram da lista é empatia. E ser parecida com Cristo é só em último lugar. E você pode estar se perguntando, qual é o problema da empatia? Joe Riggedy, em seu artigo espetacular, O Sedutor Pecado da Empatia, do Ministério Desiring God, mostra um demônio escrevendo cartas para outro, mostrando a tentação da empatia. Na carta, um demônio diz que a empatia é a falsificação da virtude da compaixão que foi concedida por Deus. E define melhor dizendo, a compaixão só sofre com a outra pessoa. A empatia sofre nelas. É uma imersão total na dor, tristeza e sofrimento dos aflitos. A empatia ensina pessoas a se entregarem completamente aos seus sentimentos e emoções, esperando que outras pessoas mergulhem no seu sentimento. Rapidinho. O que eu tenho que dizer é o seguinte, gente. Aqui a Rebeca foi bastante assertiva em falar sobre a questão da empatia. Eu já falei em outras ocasiões. Esse negócio de empatia não é bíblico. Empatia é uma tentativa secular de você criar uma comunhão que não existe. Não existe comunhão entre os ímpios. Os próprios ímpios, eles se autodestroem. Eles são inimigos uns dos outros, porque são inimigos de Deus, antes de mais nada. Logo, a comunhão, ela só existe dentro da igreja. Por isso que, como pós-milerista, eu digo,
A igreja deve pregar, todas as pessoas devem ser convertidas, devem se render a Cristo. Só em Cristo que nós encontramos a paz. E nós podemos viver em unidade. Não existe unidade no mundo. Por isso que essa galera dos teólogos gente boa que ficam procurando pontos de contato entre o pensamento cristão e o pensamento woke, o pensamento esquerdista, o pensamento modernista, eles estão equivocados. Primeiro, eles negam a antítese fundamental entre nós e eles, que existe. E segundo, eles desenvolvem conceitos que não têm amparo na palavra de Deus. Conceitos que são meras abstrações. Empatia, eu vou dizer para vocês, é algo destrutivo. Hoje se fala muito sobre empatia. Você tem que ter empatia por outra pessoa. Empatia, além de tudo que a Rebeca falou, que eu não vou repetir aqui para não me delongar, não resolve nada. De que adianta você sofrer na outra pessoa? Não adianta de nada. Empatia é completamente inútil. O que é útil é a caridade. É você fazer o bem ao outro. É você, sim, movido pela compaixão, como ela definiu bem, que é sofrer com o outro, você estende a mão e ajuda. Agora, a empatia não leva a lugar nenhum. Como que eu vou ter empatia de uma pessoa que vive de maneira completamente abominável ao meu Deus? Vou dar um exemplo aqui de um homossexual. Nós devemos agir com benevolência para com todas as pessoas, o que envolve os homossexuais. Mas agora eu não posso ter empatia de um homossexual. Por quê? Porque ele é uma pessoa que vive um modo de vida completamente abominável a Deus. E quem diz isso não é o Gabriel, é a Bíblia. A mesma coisa, vamos diminuir a escala de pecado. Se eu tenho um membro da minha igreja, ele está vivendo deliberadamente no pecado. Tem uma irmã que ela está indo para boate. Virou dançarina de boate. Empatia é entender os dilemas dela que estão levando ela para boate? Isso vai ajudar em alguma coisa? Não. O que vai ajudar é eu dizer: o que você está fazendo, irmã, é pecado. Você está transgredindo a Deus. Se você continuar fazendo isso, você vai ser disciplinado. Isso é caridade. A caridade, muitas vezes, exige dureza, exige incisividade. A empatia, não. A empatia é só você sentir o que o outro está sentindo. É uma grande balela. Mas o que resume o pensamento humanista? O pensamento humanista, quando ele tenta ajudar as pessoas, ele não ajuda. Ele apenas permite que elas continuem nos seus erros de maneira confortável. A gente vai levar essa porcaria para dentro da igreja? Claro que não, meus irmãos. Nós temos que chutar esse tipo de coisa. Esse tipo de palavra, empatia, não tem que encontrar nenhum lugar no nosso meio. Vamos continuar. E o que a Bíblia diz sobre tudo isso? 1 Coríntios 12, 26 diz: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. E Romanos 12, 15 diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E perceba aqui que muitas pessoas erroneamente usam a palavra empatia como se fosse um sinônimo de compaixão, como se fosse apenas um compartilhar das emoções e ter misericórdia de outras pessoas. Mas a questão é que o conceito moderno de empatia vai muito além de um compartilhamento inocente de emoções, adentrando em uma completa rendição às emoções. E por isso que a palavra de Deus nos ensina a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. Nós sofremos com alguém, não sofremos em alguém. A compaixão sofre com, a empatia sofre em. E ainda força outras pessoas a validarem e afirmarem os seus sentimentos, não importando se eles realmente sejam válidos, corretos e sóbrios. E, consequentemente, todos se afogam juntos. Rigney ainda mostra que a empatia sem filtro coloca o sentimento das pessoas no banco do motorista. Depois, a empatia se torna uma chantagem emocional que leva à covardia. O exemplo que ele dá é o de Arão, em Êxodo 32, quando Moisés e Josué sobem ao Monte Sinai e ficam lá por tanto tempo que as pessoas acham que Moisés morreu. E por meio de uma chantagem emocional, Arão se deixa levar e constrói um bezerro de ouro para o povo. Arão temeu mais o povo do que a Deus. Se fosse hoje em dia, nós podemos dizer que Arão teve medo de ser chamado de tóxico, por aqueles que estavam já dispostos a abrir mão do Deus de Israel. A chantagem e a sabotagem emocional destroem lideranças. E é por isso que pastores fiéis à Bíblia precisam se levantar e saber como lidar com essas coisas. Joe Rigney, no seu livro Leader... Só fazer um pequeno comentário aqui. Eu acredito que toda essa coisa da empatia e de que o líder tem que ser empático, na maior parte das vezes, é algo que acalenta a covardia.
Eu já falei algumas vezes no Instagram que um problema que eu vejo que é grande na igreja brasileira, talvez afete toda a igreja ocidental, mas eu vou falar mais da igreja brasileira, que é a realidade onde eu estou inserido, é a covardia. É um problema moral. Existe um problema teológico. Eu falo muito de teologia no meu canal. Podem ver que eu evito esse tipo de questão que eu estou falando hoje. Eu sequer gosto de tratar esse tipo de questão, porque eu me vejo como um estudante de filosofia e de teologia. Não sou um pastor. Então eu não sou a pessoa mais qualificada para falar dessas coisas. Mas a partir da palavra de Deus, e isso que eu estou falando aqui, vocês podem verificar que está na palavra de Deus, eu vejo de maneira muito clara que o pastor ele precisa ser um homem corajoso, incisivo. Quem é o referencial dos pastores na palavra de Deus? São os profetas e os apóstolos. Os profetas e apóstolos eles eram incisivos, eles eram duros. Eles falavam muitas vezes coisas que confrontavam, que ofendiam. Se você não lê a Bíblia e você se ofende profundamente com algumas coisas que estão lá, meu irmão, das duas, uma, ou você é muito santo, ou você tem que me ensinar, né, como ser assim, ou você não está lendo a Bíblia direito, você não está entendendo o que a Bíblia está falando. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Se você pensa que espada é algo para alisar, é algo para confortar, você está muito equivocado. A espada é algo para ferir. E a palavra de Deus ela compara a si própria como uma espada de dois gumes que penetra a divisão entre a alma e o espírito. O apóstolo, o profeta, é alguém que aplica a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus. E hoje em dia, como que os pastores são desincentivados de aplicar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus? Esse já é um contexto real. É difícil você entrar numa igreja e você ouvir um sermão que seja bíblico. Na minha cidade eu vejo. Muito raramente eu vou em alguma outra igreja. Eu fico espantado com a rasidade dos sermões. Parece que eu estou ouvindo uma palestra de autoajuda. Que Deus é mencionado o tempo inteiro como alguém que vai te ajudar. Isso tudo é ridículo. Isso aí não é a pregação da palavra de Deus. Não é porque você lê um versículo no início de uma exposição que aquilo é uma pregação bíblica. Você tem um contexto como esse. Ainda vai querer dar lugar de fala para as pessoas? Ainda vai tentar não ser agressivo com os sentimentos, com os afetos das pessoas? O que esse livro está incentivando, no fim das contas, é a covardia. Você está dificultando os pastores de exercerem o seu ministério. Ponto. Leadership and Emotional Sabotage, liderança e chantagem emocional, ensina passos práticos para líderes cultivarem nessa era pós-moderna que nós vivemos. E primeiro, precisam assumir a responsabilidade sobre si mesmos, sobre suas emoções e suas ações. Segundo, precisam reconhecer as suas tendências pessoais que os fazem andar como se estivessem pisando em ovos. Quais tópicos você evita entrar? Quais pessoas você mais tem medo de ofender? Compare essas suas tendências com a palavra de Deus. O que ofende a Deus? O que a Bíblia define como pecado? Rigney diz algo muito impactante e necessário quando ele diz: o mundo frequentemente tenta cooptar os padrões de Deus, maximizando suas próprias ofensas com alguns pecados, enquanto ignoram completamente outros. Exige um esforço espiritual para resistir a adotar este padrão seletivo e mundano. Requer que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Então, aprenda a desenvolver uma tolerância para dores emocionais e estresse. Arão não conseguiu suportar as tensões que estavam acontecendo e por isso ele sucumbiu aos desejos idólatras do povo. Saul temeu o povo e por isso não fez o que Deus ordenou que ele fizesse. E depois, pastores fiéis precisam estar dispostos a serem chamados de várias coisas, inclusive os nomes feios. Mas tenha certeza de que todas essas acusações sejam falsas. Não se entregue a elas e esteja firme na verdade. Quando você for acusado de algo, responda de uma maneira parecida com a de Cristo. Jesus foi falsamente acusado pelos fariseus, mas mesmo assim permaneceu firme na verdade, sabendo quem ele era. E a última dica que o Rigney dá é: fundamente toda a sua resistência à sabotagem em um sincero e honesto desejo de agradar a Deus. Hoje, mais do que nunca, líderes e membros de igrejas precisam estar equipados contra as sabotagens sutis que acontecem
com uma roupagem de suposta piedade, quando, na verdade, são ideologias feministas e progressistas mascaradas de uma forma para sabotar igrejas locais. Membros precisam estar em constante oração por seus pastores, sabendo que eles são as pessoas apontadas por Deus para zelar por elas, como Hebreus 13:17 mostra. E os pastores devem olhar para as escrituras, porque nelas está a resposta para a liderança, não em livros e autores que já abriram mão da fidelidade bíblica. E nesta era de idolatria ao terapêutico, cristãos precisam voltar para a suficiência das escrituras, não caindo em chantagens e sabotagens emocionais. E é muito fácil perceber como os vários conceitos ambíguos da psicologia humanista têm se infiltrado nas igrejas e causado muito dano. Então, se você quiser entender uma resposta clara e bíblica de como cristãos devem pensar acerca da psicologia, clica nesse vídeo aqui e não se esquece de compartilhar esse vídeo que você acabou de assistir com a liderança da sua igreja, porque nós precisamos fortalecer. Ela aqui está recomendando o vídeo polêmico que ela fez contra a psicologia, um vídeo que eu, inclusive, já fiz um react aí. Eu fiz um react a ele, dos teólogos gente boa. E eu vejo que, assim, a Rebeca é corajosa de falar desses temas, mas o tema da psicologia é um tema bastante delicado. Podem ver que eu não tenho nenhuma live aqui no canal ainda sobre a minha visão sobre a psicologia. Tenho, na verdade, uma live que eu fiz com o Marciel, em que ele, como convidado, defende a abordagem do aconselhamento bíblico, mas nada voltado para a psicologia em si, está nos nossos planos falar sobre isso. Mas eu gostaria de comentar as últimas palavras que ela trouxe, sobre a gente confiar na suficiência das escrituras. Mas antes disso, ela falou sobre os conselhos do Rigney. Eu não li aquele livro. Eu acredito que tudo isso que ela falou é assertivo. Mas aqui eu vou dar o veredito final do meu vídeo. Você pode ter ficado um pouco confuso, em alguns momentos parecia que eu estava de acordo com o que ela estava dizendo, em outros momentos eu parecia contra. E análise é isso, gente. A gente tem que parar com essas análises bairristas. É a tulipinha, eu vou concordar com tudo que ela está falando. Ou é o teólogo gente boa, eu vou discordar de tudo que ele está falando. Não. É claro que, teologicamente, em matéria de foco, em matéria de objetivo, eu estou muito mais próximo dela do que de outros oponentes, dos meus oponentes. Não tenho dúvida disso. Mas o ponto é que eu vejo que faltou nesse vídeo da Rebeca o quê? Uma resposta estrutural ao problema que o Scott McKnight denuncia. Ela trouxe aí uns conselhos práticos para pastores, para pessoas que estão na liderança, para se resguardarem do próprio pecado, para pregarem de maneira incisiva, para se manterem fiéis a Deus. Eu acho isso tudo louvável. Só que, Rebeca, o que eu tenho que te dizer é que isso não é suficiente. Não é suficiente. E a própria palavra de Deus, ela entende que isso não é suficiente. No que toca à santidade pessoal, à vida pessoal do pastor, você está de parabéns. Mas existe um problema na igreja que precisa ser solucionado, que é a questão da estrutura eclesiástica. Hoje, em muitas igrejas, o pastor, de fato, ele não é supervisionado de maneira alguma por ninguém. Há uma cultura nas igrejas que separa o pastor de fato e torna esse homem, que deveria estar sob uma intensa supervisão, não da igreja inteira, mas de um grupo seleto de pessoas, como suscetível a tentações. O pastor hoje, ele é tentado e ele não tem com quem compartilhar as próprias tentações. O pastor hoje, ele passa por dificuldades que ele não tem com quem compartilhar. É um tema que eu vejo o pessoal, dentro dos teólogos gente boa, evocando, e eu não sou pastor, mas já conversei com pastores e posso atestar que isso é real. É a questão da solidão pastoral. Muitos pastores, eles são sozinhos. E você ter um pastor sozinho, que é alguém que possui um poder, e o poder, diferente do que dizem os teólogos gente boa, diferente do que pensa algumas pessoas de viés mais progressista, não é algo inerentemente maligno. Gary North é um autor que fala muito sobre isso. O problema da queda não foi o problema do homem ter poder ou não, mas o problema da queda foi que ele caiu. A partir do momento que ele caiu, ele passou a usar o poder dele para o mal. Então, o que a gente tem que combater para evitar abusos, para evitar o que seja que o Scott McKnight denunciou, e que eu volto a dizer, existe, é um conceito de pecado muito claro nas nossas mentes. Mas esse conceito de pecado muito claro nas nossas mentes precisa nos levar a ter uma estrutura eclesiástica onde
o pastor ele esteja sob supervisão de pessoas. Pessoas qualificadas a isso. Pessoas instruídas. E aqui eu vou falar um ponto que eu falo muito na minha igreja, tá, pessoal? Eu não gosto desse tipo de conteúdo que eu estou produzindo hoje. Vou dizer para vocês, eu não sou pastor, eu não gosto desses temas pastorais, mas eu aqui preciso dizer. O problema de muitas igrejas presbiterianas está no presbitério. Você tem presbitérios horríveis. Presbíteros que não têm qualificação nenhuma para ser presbítero. O presbítero ele tem que ler Bíblia, ele tem que entender teologia, ele tem que conhecer os símbolos de fé. A gente vê isso nas igrejas? Não vê. O presbítero ele tem que estar lado a lado com o pastor, caminhando com o pastor. Mas a gente não vê isso. E olha o que eu estou trazendo. A resposta que eu estou trazendo não é uma coisa que vem de uma ideologia woke, que vem da psicologia, que vem dessa cosmovisão humanista, não. Vem pura e simplesmente da Bíblia. Mas você não vê os reformados falando isso, lamentavelmente. Por quê? Porque os reformados tiraram da cabecinha deles que disciplina é uma marca de uma igreja verdadeira. Existem 3 marcas de uma igreja verdadeira: pregação da palavra, administração dos sacramentos e disciplina eclesiástica. Nós precisamos melhorar a disciplina eclesiástica. E isso, se for bem aplicado, conversará com o segundo problema que eu evoquei, que é o zelo pela santidade, que a Rebeca também evocou, mas trazendo uma solução a nível individual. A solução a nível individual não é suficiente. Nós precisamos ter uma solução a nível coletivo. Porque Deus nos criou individuais e coletivos. Usando aqui um termo comum, né, do mundo moderno, mas para mostrar como é a natureza do homem. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. O Deus, criador dos céus e da terra, é um Deus triuno. Ele é essência em comunhão. Ele é 1 e 3. Nós somos individuais e somos coletivos. As soluções que o pensamento reformado dá, e eu vou dizer que ele já dá essas soluções, já está nas nossas confissões de fé, já está na tradição reformada, é uma solução individual, busca pela santidade, oração, disciplinas espirituais, assim como uma diretriz coletiva para a igreja. A igreja demanda uma organização que está presente, manifesta nas Escrituras. É isso que nós precisamos. Eu sei que esse vídeo aqui ficou bem diferente de outros vídeos que eu faço. Eu aqui tratei uma questão muito pastoral, muito ligada à eclesiologia. Peço seu feedback aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, coloque aí que você gostou. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.